Dando sequência a uma temática que eu comecei na semana passada, sobre os contos de fadas, os contos infantis em seu significado simbólico, psicológico, metafísico e até mesmo ocultista, hoje eu quero falar sobre o Mágico de Oz, que é uma história escrita por um teósofo, né? Vocês sabiam disso? Você sabia que o Mágico de Oz ele tem toda uma base da teosofia? Tem. Então é uma das histórias mais ricas de conteúdo sobre a evolução humana, né? Um conto aparentemente infantil, mas que na verdade tem ensinamentos muito profundos aí, e eu quero compartilhar isso com vocês. Na verdade eu tenho compartilhado, e é o que pretendo fazer essa semana também, compartilhar com vocês grande parte do conteúdo deste curso que eu começo na segunda-feira, agora próxima, né, essa semana já foi, semana que vem, então segunda-feira próxima, dia 6 de setembro, eu inicio o curso inédito chamado Recontando a Sua História, baseada em estudos de contos de fadas, para o simbolismo psicológico, psicanalítico, metafísico e até espiritual, né? Todos os contos são elementos simbólicos da condição humana, né? Ou seja, todos os contos dizem respeito a todos nós, né? Todos os contos de fada dizem respeito à nossa condição humana, aos nossos desafios evolutivos, à nossa psique. Então, na verdade, a cada conto, quando estudamos, quando compreendemos com profundidade, compreendemos partes de nós, né? Eu tenho dito aqui que quando você entende, né, especialmente os grandes arquétipos, por exemplo, o príncipe, a princesa, são os nossos aspectos masculino e feminino que tem que se equilibrar dentro de nós, né? Todos nós somos todos os personagens, né? Hoje em dia a gente vê um movimento, por exemplo, um movimento interessante de buscar mostrar as princesas de uma outra forma, numa figura feminina mais independente, né? Com características mais masculinas. Tudo bem, do ponto de vista, pensando nas crianças que estão ali se espelhando naquela figura, tudo bem. É interessante, sim, que você tenha novas imagens, novos símbolos, né, para um novo tempo. Mas é importante entender que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista evolutivo, todos os personagens somos cada um de nós. Nós temos todas aquelas personagens dentro de nós. Não é para termos apenas um espelhamento por gênero, homem, mulher, mas é entender que o príncipe ali é uma parte tua, a princesa ali é uma parte tua, o vilão da história é uma parte tua. Então, na verdade, nós temos todos os personagens estão dentro de nós e todos os contos do mundo estão dentro de nós, né? Essa é a beleza desse estudo que eu apresento para vocês, eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entrevidas. Iniciando aqui o programa Entrevidas, vamos juntos até às 13 horas, aqui através da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo, ok? E galera que já está comigo nas redes sociais, não deixe de curtir, compartilhar, por gentileza. Avise todos aí. Se alguém tiver com dificuldade em alguma das redes em termos de internet, estamos com problema de internet aqui na rádio, venha para o Facebook. Eu estou no Facebook, estou no Instagram e estou no YouTube tentando manter aqui a transmissão do programa para vocês, tá? Estou aqui tentando manter nas 3 redes sociais, mas de fato estamos hoje com problema de transmissão, sinal de internet tá ruim, tá bom? Galera, olha só, prosseguindo aqui então o programa Entrevidas, não é? Com vocês, vamos falar hoje sobre o Mágico de Oz e a iluminação. Olha que interessante. De todos os contos, todos eles dizem respeito a nosso autoconhecimento, ao nosso lado sombra e o nosso lado luz, né? Todos os contos são expressões do nosso inconsciente. Como eu costumo dizer, na verdade nós temos, em relação a todos os contos de fada, eles funcionam como se fossem sonhos da humanidade, né? Os sonhos que a humanidade
sonhou. Ou seja, são registros simbólicos de alguns arquétipos ou mitos que são, na verdade, símbolos do inconsciente coletivo, do inconsciente da humanidade. Então, entendendo os sonhos dessa forma, como símbolos universais, né, símbolos do inconsciente coletivo, podemos entender, de uma certa forma, que, na verdade, cada conto de fada nos traz um monte de mensagens, de ensinamentos. Olha só, né? Quando você sonha, literalmente, quando você vai dormir, tem um sonho pessoal, um sonho inconsciente, subconsciente, ele já diz tanta coisa sobre você. Se você estudar os sonhos teus, os sonhos que você tem, eles já dizem tanto a teu respeito, tantos toques, ensinamentos, se soubermos interpretar, é claro, né? Se soubermos fazer a leitura desses sonhos. Mas, quando não temos mesmo que não tenhamos todo o conhecimento, mas é importante, né, estudar. Eu sempre digo aqui, eu tenho até um curso só sobre análise de sonhos, chamado Universo dos Sonhos, né? Um curso muito lindo, inclusive, porque justamente os sonhos nos dizem muito sobre nós mesmos. E os contos de fadas, como eu disse, funcionam como se fossem os sonhos da humanidade. A humanidade expressou ali e cristalizou em cada conto um monte de símbolos e elementos do inconsciente. Para o curso que começa aqui na próxima segunda-feira, né, inédito, o Recontando a Sua História, convido todos a estarem comigo nesse curso que vai ser incrível. Eu selecionei 8 contos, né? O Mágico de Oz, A Bela Adormecida, Cinderela, Peter Pan, Pinóquio, 8 contos clássicos, contos de fadas clássicos, que na verdade vão trazer um entendimento muito grande sobre esses símbolos da magia, né? Símbolos magísticos e ao mesmo tempo elementos psicológicos riquíssimos, né? Que você vai compreender muito melhor através dessa análise, né? Que eu estou aqui procurando compartilhar através dos programas Entre Vidas, né? Hoje eu quero puxar aqui o gancho de uma história muito conhecida, O Mágico de Oz, né? Quem olha lá a Dorothy buscando fazer, né, através daquele ciclone, né? Então, lembra da história da Dorothy naquele ciclone? Todo mundo conhece a história do Mágico de Oz, né? Para quem não lembra muito bem ou lembra vagamente, é a história de Dorothy, né? Que mora lá no Kansas, né? Numa fazenda no Kansas. E aí ela é pega num dado momento por um grande ciclone. Aquele ciclone leva ela, o cachorrinho dela, a casa dela, vai tudo para os ares, né? Ela entra naquele ciclone violento e ela acaba aparecendo num outro lugar, numa outra dimensão, num outro mundo, onde havia ali uma estrada de pedras amarelas em espirais. Ela começa em espirais, né? Assim como o próprio ciclone é uma espiral, a estrada da Dorothy, ela começa em espirais e aí ela vai percorrer todo um caminho para poder voltar para casa, né? Para poder voltar para o lugar de onde ela foi tirada em função desse ciclone. Na verdade, a história de Dorothy, gente, olha que interessante, né? A história de Dorothy, do Mágico de Oz, é a história de todos nós. Todos nós somos Dorothy. Quem é Dorothy? Dorothy é cada um de nós que percorre um longo caminho desde do início, lá onde a consciência é pequenininha, sabe? Onde nós temos a nossa essência, e é um caminho de evolução. A história do Mágico de Oz é uma história sobre a evolução humana. Olha que interessante o lado espiritual. Hoje é um programa que eu trago uma história com uma conotação espiritualista muito forte, que é o Mágico de Oz. Então a Dorothy representa cada um de nós, como eu disse, no nosso caminho de evolução, né? E ela acaba percorrendo ali, como eu disse, por causa daquele ciclone, ela é tirada do mundo dela. O que é o ciclone? O ciclone, analisando os símbolos, né, aqui junto com vocês, para vocês entenderem um pouquinho dessa história espiritualmente falando, o ciclone é a grande espiral
Assim como a própria estrada que ela percorre nesse outro mundo, nessa outra dimensão, também é espiral e representa a grande espiral kármica, evolutiva, né? Sabemos que o karma, ele é simbolizado por uma espiral evolutiva, onde nós sempre vamos passando por determinadas experiências numa oitava acima, num patamar superior, sempre crescendo no nosso grau de lucidez e autodomínio, né? Mas a espiral é o grande símbolo da evolução. Eu já expliquei isso há um tempo atrás, quando eu falei sobre a geometria sagrada e a importância do símbolo da espiral evolutiva, né? Então a espiral, ela torna-se a espiral do ciclone, ela simboliza os ciclos kármicos pelos quais todos nós passamos. Portanto, eu vou explicar melhor ainda para vocês, mas toda a história do Mágico de Oz, ela fala sobre a nossa ascensão espiritual. Olha que legal, né? Ela fala sobre a nossa ascensão, sobre o caminho da nossa cristificação pessoal. Então, o Mágico de Oz, longe, longe, longe de ser uma história só para crianças, né? Foi escrita por um teósofo. O cara que escreveu o Mágico de Oz, a história, era um teósofo. Ele era dedicado ao ocultismo, né? E ele procurou transmitir ali, naqueles símbolos aparentemente ingênuos, né? Na verdade, uma riqueza de conteúdo espiritual extraordinária, né? Então, o Mágico de Oz, através da figura de Dorothy, né? Percorrendo ali o caminho a estrada de pedras amarelas. Por que amarelo? O amarelo é o símbolo da iluminação no Oriente. Então, na verdade, até a cor do chão ali da estrada, que ela começa em espirais, né? Ela começa em espirais, representa justamente o início dos ciclos kármicos, né? Então podemos dizer que toda a história de Dorothy, ela sintetiza o nosso caminho de percorrer, eu já vou explicar mais detalhes aqui, mas percorrer lutas e batalhas na vida, ilusões, né? Para conseguir alcançar a cristificação, a ascensão pessoal, para você retomar a conexão com a tua essência, com o teu Cristo interno, o seu eu superior, né? Chega uma hora, muito legal, né, Adriana? Falando, muito interessante, galera aqui curtindo. Quem está conseguindo acompanhar, que o sinal está bem ruim aqui da internet, então está caindo aqui os três o tempo inteiro, mas vamos tentando segurar a onda aqui. Galera, estou tentando manter aqui para vocês a transmissão pelos 3 canais, tá? Estou no Insta, @Marcelo Cotrim Oficial, no Face, fanpage Marcelo Cotrim, e aqui no YouTube, canal Marcelo Cotrim, né? Apesar de que o tempo inteiro aqui a transmissão ela acaba sendo interrompida. Vê para você qual é o melhor canal que você consegue se manter conectado aqui comigo, tá bom? Comigo, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas dessa terça-feira, falando sobre o ocultismo presente, a espiritualidade e o ocultismo presente na história do Mágico de Oz, ok? Isso na vibe desse assunto, para quem não pegou os programas da semana passada, eu venho desde a semana passada, inspirado num curso inédito que eu realizo a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, recontando a sua história. Eu estou falando sobre contos de fadas, contos infantis, que não são tão infantis assim, na verdade, né? E todos os ensinamentos psicológicos, metafísicos, espiritualistas contidos nesses contos, né? No caso do Mágico de Oz, é o conto que eu selecionei para hoje, ele tem tudo a ver com a teosofia, ele tem tudo a ver com o estudo da evolução humana, não é? E aí tem aquela cena clássica do Mágico de Oz, né? Percorrendo o arco-íris, né? E ao percorrer o arco-íris, o Mágico de Oz, a Dorothy, na verdade, aí para nós aqui é um símbolo até bastante familiar, né? Porque o que é o arco-íris, galera? O arco-íris representa justamente os 7 raios, né? Então, nos ciclos multireencarnatórios, nos ciclos kármicos multireencarnatórios, o que nós temos aí? Nós temos justamente a necessidade de percorrer cada um dos 7 raios nas nossas experiências
né? E essa experiência que nós vamos percorrendo através das várias encarnações nos leva cada vez mais ao encontro com a nossa essência, né? Vibe Mundial